Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, irmãos. Vamos sentar. Pega a nossa Bíblia, a gente acompanhar esse momento. Vamos pegar aí a carta aos Efésios, capítulo 2. Efésios 2, a partir do versículo 14. Muito bem. Amém. Acharam? E nessa leitura está também o tema, da nossa palestra, nossa pregação. Está ali dito, né? Jesus Cristo, nossa paz, destruindo a inimizade em seu próprio corpo. Vamos acompanhar aí. Pois ele é a nossa paz, de dois povos fez um só, derrubando a parede de inimizade que os separava, quando em sua carne aboliu a lei com seus mandamentos e proibições, para estabelecer a paz, formando de ambos em sua pessoa um só homem novo, para reconciliar os dois com Deus em um só corpo por meio da cruz, desfazendo em sua pessoa a inimizade entre ambos. Palavra do Senhor. Muito bem. Para a gente entender esta passagem, vamos fazer a partir dessas citações, tudo aquilo que se diz, para a gente entender espiritualmente aquilo que está sendo dito pela palavra de Deus. O nosso tema é exatamente esse, né? Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, derrubando a parede de inimizade, o muro de inimizade, para a gente entender. A partir do corpo, a partir dele mesmo. Como é que Jesus faz isso? Nós lembramos que antes, quando Deus fez o homem e a mulher, não existia esse muro, não existia essa parede de inimizade, mas existia a amizade entre Deus e o homem. Havia essa harmonia. Deus criou todo o universo, no universo criou a terra, na terra criou a natureza, o ambiente que nós temos hoje, para coroar a sua criação, criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Tudo que Deus criou, ele dizia assim quando terminava, é bom. Quando fez o ser humano, ele diz, é muito bom, é muito bom. Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. O que é que significa isso? Tudo aquilo que Deus ele é em essência, nós somos em qualidade porque recebemos dele. A gente pode dizer que o ser humano é um Deus em miniatura. Tudo que Deus ele é, ele colocou na nossa alma, que é a nossa essência, e que nós somos também. Deus nos criou assim. Deus é infinitamente santo, sim ou não? Nós já somos santos na nossa alma. Por isso que aquelas coisas que a gente faz de errado, a nossa alma ela reage. Porque nós não fomos feitos para pecar. Vamos sempre para ser santos. No fundo nós somos santos, né? Deus ele é puro, infinitamente puro. Na nossa alma nós já somos puros. Não existe contradição na nossa alma. Quando Deus nos criou, quando a gente estava nessa amizade com Deus, era assim. O ser humano, quando foi criado,
eles tinham já uns dons sobrenaturais. Por exemplo, Deus já nos fez com uma inteligência infusa, um conhecimento infuso. Tudo que o homem precisava saber, ele já sabia. Não precisava a gente estar estudando para aprender hoje. A gente, para aprender alguma coisa, a gente tem que estudar, tem que ler, tem que malhar. Não, o homem ele já sabia tudo, né? No homem não existia essa luta entre o espírito e a carne, porque tudo já estava em harmonia, não existia essa separação, né? Até o nosso corpo, ele era imortal, não era para o nosso corpo apodrecer quando a gente morresse, não era para acontecer. Tudo isso veio quando se criou essa barreira entre o ser humano e Deus. Essa barreira, esse muro, essa parede de inimizade. Quando é que o homem criou essa inimizade com Deus? Quando a gente pecou. Quando a gente pecou, aí se criou, afastou-se o homem de Deus. O homem virou as costas para Deus. E a partir disso veio tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Deus expulsou o homem do paraíso que foi criado, né? E a partir daí se criou essa inimizade entre o ser humano e Deus. A partir disso já foi tudo criado dessa forma, para vocês entenderem, né? Desde Adão e Eva, todo ser humano que nasce, porque o que aconteceu? Toda essa beleza que Deus criou, o pecado estragou, feriu, não destruiu tudo, mas estragou. Hoje, para a gente aprender, a gente tem que estudar, né? Hoje existe essa luta entre o espírito e a carne. Antes não existia. A gente tinha esse domínio dos nossos impulsos, né? Hoje o nosso corpo, quando a gente morre, apodrece. Tudo que nós vemos hoje é fruto do pecado. O ser humano visto hoje não está do jeito como Deus criou. Não está do jeito como Deus criou. Tudo isso aconteceu por conta do pecado. Agora, o que foi que Deus fez? Mesmo nessa situação, Deus não nos abandonou. O que foi que Ele quis fazer? Ele quis novamente quebrar essa separação, porque depois do pecado, nós criamos um fosso, uma distância entre o céu e a terra. Antes o céu de alguma forma já estava na terra, porque o paraíso era aqui. Depois do pecado houve essa separação, esse fosso entre a terra e o céu. Ficou separado. E nós não somos capazes de sair daqui para chegar a Deus no céu pelos nossos próprios esforços. O homem até tentou isso, mas não deu muito certo. Vocês viram que o homem começou a criar aquela torre de Babel. O que era a torre de Babel? Era o homem se esforçando para chegar até o céu com as suas próprias forças, mas não foi capaz, porque Deus confundiu as linguagens e os homens não passaram mais a se entenderem. A Bíblia diz que foi aí que começou esse negócio desses idiomas todos que nós temos. Se criou a confusão. Babel significa confusão. Nós entramos numa enrascada e nós não somos capazes de sair dessa enrascada. Se Deus não vier de lá para cá, nós não somos capazes de chegar até lá. Por isso que São Pedro perguntava a Jesus: Senhor, quem é que pode se salvar? Jesus disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus tudo é possível. Por isso que Deus tomou a iniciativa de sair de lá do céu para vir até nós, para nos tirar da enrascada que nós entramos. Para isso, o que foi que Ele fez? Ele quis se constituir com a nossa própria natureza, assumindo a nossa natureza. Foi aí onde Deus começou a assumir um corpo. Deus assumiu um corpo que Ele não tinha. Era o Verbo lá, Pai, o Filho, o Espírito Santo na eternidade. Jesus, o Verbo, resolveu transpor esse fosso, veio quebrar esse
muro, essa parede que nós quebramos, que nós criamos pelo pecado, para vir até nós, assumindo a nossa humanidade, assumindo a nossa natureza, menos o pecado. Foi isso que Jesus fez. Porque pelo nosso pecado nós atingimos a Deus. E o pecado que nós criamos, ele é infinito. Vamos imaginar assim. A ofensa da pessoa, ela é medida pela pessoa ofendida. Vamos imaginar. Aquela pessoa que é ofendida, a ofensa é medida pela pessoa ofendida. Vamos imaginar se eu dou aqui um beliscão na Clarice, né? É diferente se eu dar um tapa na cara da minha mãe. Quem mais eu ofendi? Foi ela ou foi a minha mãe? Minha mãe. Além da dignidade de ser a minha mãe, eu dei um tapa na cara da minha mãe. Então a ofensa que eu fiz à minha mãe é enorme se comparar com o que eu fiz com a Clarice dando um beliscão. Agora imagine a ofensa que nós fazemos a Deus. Se Deus ele é infinito, a ofensa que eu faço a Deus toda vez que eu peco, eu estou ofendendo infinitamente a Deus. E eu não sou capaz de pagar o mal que eu faço quando eu peco diante de Deus. Por isso que Jesus resolveu assumir a nossa humanidade, menos o pecado, para que aquilo que Jesus fizesse como homem repercutisse como Deus. Porque Jesus ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A humanidade em Cristo está unida de tal maneira que a gente não pode mais separar. E tudo aquilo que Jesus faz humanamente tem uma repercussão infinita, porque ele também é Deus. Ele é Deus. Está dando para entender? Foi por isso que Jesus resolveu oferecer um sacrifício por nós, por mim e por você. Porque todo pecado, ele exige reparação. Quando você peca, você faz um estrago muito grande. Muito grande. E para reparar esse estrago, você tem que fazer um sacrifício. Só que o pessoal da antiga aliança, para reparar esse sacrifício, o que é que eles faziam? Eles ofereciam a Deus coisas, animais, um carneiro, pombas, qualquer coisa, derramando o sangue, matando aquele bicho no lugar dele. Porque quem peca está condenado à morte. Quem deveria morrer era o pecador. Mas para a pessoa pagar o seu mal, ele pegava um animal, tocava naquele animal como que se estivesse transferindo os seus pecados para aquele animal, e ali matava aquele animal para dizer: pronto, a minha dívida está paga com Deus. Mas não estava paga, porque nenhum sangue de animal era capaz de pagar a ofensa que nós fazemos com Deus quando a gente peca. Por isso que Jesus resolveu assumir o nosso corpo. Então, assumindo o nosso corpo, Jesus ele fez isso. Assumiu todos os nossos pecados, sem ser pecador, para oferecer esse sacrifício ao Pai. Ele. Porque tudo que ele faz como homem tem essa repercussão como Deus. Não adiantava estar matando ovelha, bode, boi, nada. Nenhum sacrifício seria capaz de pagar a dívida. Algo que foi que Jesus fez para quebrar e também unir novamente o céu e a terra que estavam separados. Olha só. Jesus ele morreu, mas morreu numa cruz. Olha lá como é a cruz. Veja lá a cruz. A cruz, Jesus, ele na cruz, oferecendo a vida dele por mim e por você, ele está entre o céu e a terra. Ele não está com os pés
na terra e não está com a cabeça no céu. Ele está entre o céu e a terra. Aqui Jesus, ele se tornou a ponte, ele se tornou o caminho. Agora, novamente, pelo sacrifício de Jesus, ele une novamente o céu e a terra, porque ele morreu e se entregou ao Pai entre o céu e a terra. E agora aquele fosso que foi criado entre o homem e Deus, agora não existe mais, porque Jesus, pelo seu sacrifício, novamente une o céu e a terra. E eu que estava separado de Deus, o que é que eu devo fazer agora para novamente estar em comunhão com Deus e quebrar esse muro, quebrar essa distância entre Deus? Jesus diz: Deus amou de tal modo o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É crer. Primeiro passo é crer em Jesus. Jesus morreu por mim. Eu era que devia morrer, mas ele assumiu todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas pisaduras. Lá no momento quando Jesus está sofrendo, por exemplo, lá no Getsemane, a depressão, Jesus ele teve depressão. A depressão de Jesus era tão forte que ele suou sangue. Ali ele estava assumindo todas as nossas dores, já vendo exatamente o que ele ia sofrer. Por isso que ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Ali ele estava assumindo todos os nossos pecados, os passados, os futuros e os presentes ali. E naquele momento, mas ele disse: mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Qual era a vontade do Pai? Era nos salvar através do seu Filho Jesus. Jesus assume a nossa condição, se entrega lá naquele momento quando ele diz: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu. Mas antes disso, o que foi que ele fez? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, nesse momento, com essa palavra, Jesus pedindo ao Pai, se entregando por nós, todos os nossos pecados foram pagos com sobra, porque aquilo que Jesus faz como homem, repercute como Deus. Então, como Deus, se entregando ao próprio Pai, ao próprio Deus, as nossas dívidas em Cristo Jesus já estão todas pagas. Não devemos mais nada em Deus. Para quem tem fé, você viu que ontem Jesus dizia: tudo é possível para quem tem fé, até alcançar essa salvação que eu não posso. Basta ter fé no Senhor e obedecer a Deus, aí sim, a minha dívida está paga. Eu não vou mais para o inferno. Eu não vou mais para o inferno. Por exemplo, se você estiver em pecado mortal, se você não se arrepender e morrer, você já está no inferno. Você já está no inferno e quando morrer, já está realmente, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas por pior que seja o seu pecado, se você crê em Jesus: Senhor, eu creio, eu me arrependo, eu não quero mais fazer isso, me ajude, Jesus. Teu pecado é pago com sobra, com sobra. E assim, Jesus, ele não uniu simplesmente só povos aqui. A gente pode dizer, não só um povo. Qual é esse povo? Esse povo de pecadores que somos nós. E agora Jesus, ele une esse outro povo que já está lá no céu. Quem são eles? Os anjos. E une agora tudo. Agora nós podemos realmente nos unir a Jesus. Mas Jesus, ele já morreu, e realmente o sacrifício de Jesus só foi um. Jesus não fez mais de um sacrifício. O sacrifício de Jesus foi um para sempre. Jesus, ele não vai morrer mais no Calvário. Mas como é que a gente então hoje recebe essa graça do perdão? Por isso que Jesus quis assumir um corpo material.
Porque agora, a partir desse corpo material, que é Jesus, ele transmite essa graça invisível que só ele pode nos dar. Pode nos dar. Só que não é aquele corpo que morreu lá na cruz. O corpo que Jesus tem agora é um corpo ressuscitado. Um corpo que já não obedece mais às leis da física, do espaço, do tempo. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou? Os discípulos estavam na sala e ele entrou na sala com as portas fechadas. Como é que alguém pode entrar numa sala com portas fechadas? A gente inventou porta exatamente para a gente poder passar pelas paredes, né? E Jesus entrava. Porque o corpo ressuscitado, ele não é mais como o nosso. Ele não está mais sujeito à lei da física. Ele está aqui, está longe, por exemplo, ele pode fazer qualquer coisa. Por isso que a partir de hoje, todo esse sacrifício que Jesus fez, ele continua usando o seu corpo ressuscitado, para nos transmitir a salvação. Através de quem? Dos sacramentos. Através dos sacramentos. É através dos sacramentos, que são os sinais visíveis da graça invisível de Deus, que Jesus, ele continua nos salvando e fazendo tudo o que ele fazia lá naquele tempo, só que de uma maneira diferente. O que mudou foi a forma, mas ele continua fazendo isso. Quando ele voltou para o Pai, que foi o que ele disse para os discípulos: vão pelo mundo inteiro, pregam o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. O que é o batismo? O batismo são elementos naturais, elementos materiais, que Jesus usa para transmitir a graça dele através daqueles instrumentos. Por isso que Jesus quis um corpo, porque nós seres humanos, nós somos corpo e espírito. Nós não somos anjos, nós não somos terra somente. Nós somos a união da criação de Deus, o ser humano. A parte material e a parte espiritual, Deus uniu e fez o ser humano. Por isso que nós, seres humanos, não precisamos de coisa, a gente precisa ver, a gente precisa sentir, a gente precisa comer, porque nós somos materiais. Por isso que lá, no batismo, quais são os elementos naturais e materiais que nós usamos? A água. Se batiza, se abençoa a água. Aquela água, à medida em que ela vai lavando aquela pessoa por fora, o Espírito Santo vai limpando por dentro. Vai exatamente transformando aquela pessoa, apagando o pecado original que ela tem, transformando aquela pessoa numa simples criatura, em um filho de Deus, vai santificando aquela pessoa, ela se torna santa. A pessoa, quando ela é batizada, ela está totalmente santa. Não interessa os pecados que ela já fez fisicamente ou conscientemente, o pecado original já foi tirado tudo naquela pessoa. É tal que se a pessoa morrer, ela vai direto no céu, porque ela já está no céu. Se a pessoa que tem a graça de morrer depois de um batismo, pronto, está salva. Não vai nem passar pelo purgatório, porque o purgatório já aconteceu e ela foi por tudo, né? Mas depois do batismo, os pecados que a gente comete, Jesus continua dando a graça dele. Por exemplo, a confissão. Pessoa que novamente cria essa barreira, porque toda vez que você peca mortalmente, você novamente cria esse fosso. Você está condenado, você se afastou de Deus, você já está no inferno, e se você não se arrepender, não pedir o perdão de Deus, não se confessar, se você morrer, você vai para o inferno, porque você já está no inferno. O que fazer então? Novamente se arrepender e buscar a graça de Deus no sacramento da reconciliação. Geralmente a gente diz algumas características do sacramento. A gente diz, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Não, isso aqui são coisas que a gente faz no sacramento. Mas no fundo,
esse sacramento, o nome próprio dele é reconciliação, porque eu me afastei novamente de Deus, mas eu não perdi a fé. Veja bem, a pessoa que está em pecado mortal, Deus ainda dá a graça daquela pessoa não perder a fé e a esperança. Ela ainda continua com a fé e a esperança. Ela só perdeu a caridade, que é o mais importante, né? É o mais importante. Porque ela ainda pode ter a oportunidade de novamente se arrepender, crer em Jesus e ter essa esperança de que vai realmente ser salva. E se ela faz isso, Deus toca no coração daquela pessoa, ela se arrepende, ela se confessa, Deus novamente reconcilia aquela pessoa com Deus. Qual é o elemento que Jesus naturalmente utiliza para esse sacramento? O padre. O padre é um ser humano consagrado a Deus para fazer e trabalhar e agir em persona Christi, que já é outro sacramento. Ele confessa, aliás, ele transforma um ser humano pecador em instrumento para, através daquele ser humano, ele continue levando a graça da salvação. Por isso que o padre, quando ele coloca a mão sobre a cabeça da pessoa e diz: eu te absolvo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pronto, acabou o pecado. E novamente a pessoa volta a estar em comunhão com Deus. Com Deus. Padre, mas eu não posso me confessar sozinho? Pode, mas não vai servir. Não vai servir. Por quê? Porque quando você peca, você cria um fosso, não é só com Deus. Você cria um fosso com você mesmo. Você cria uma confusão entre você. Pode prestar atenção, quando a gente está em pecado, o que é que acontece? A gente fica com aquele sentimento de condenação. Aí fica aquela luta. Você fica brigando com você mesmo. Por que é que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. É o que a gente sente. Então eu já criei uma cisão comigo mesmo. E essa forma de me tratar, eu começo a tratar mal as pessoas, começo a xingar as pessoas, eu começo de alguma forma a tratar as pessoas do jeito que eu estou me sentindo. Xinga a pessoa, faz. Aí você, ao pecar também, já atingiu alguém. E atingindo alguém, você já atingiu a Deus. E você se separando de Deus, se separando do corpo de Cristo, você está em condenação. Por isso que a confissão, ela vai fazer isso, ela vai te reconciliar contigo mesmo, com a comunidade, com o ser humano e com Deus. Por isso que você tem que se confessar. Porque a pessoa, para poder ela vir comungar, porque ela feriu a comunidade. Quando ela pecou, ela saiu, ela decidiu se distanciar da comunidade. Para ela poder vir comungar na comunidade, ela precisa da chancela, vamos dizer assim, da autorização da cabeça da comunidade, daquele corpo que ela se separou, que é a igreja, e que essa cabeça é Jesus através do sacerdote. Quando o sacerdote dá a absolvição daquela pessoa, aí sim, ela pode voltar para comungar. Porque enquanto ela estiver em pecado mortal, se ela vier comungar, ela está pecando 2 vezes mais. Ao invés dela estar se salvando, ela está se lascando mais ainda. Vocês estão entendendo? É desse jeito que funciona. Por isso que o sacramento da reconciliação, ela repara toda a desgraça e todo o estrago que a gente faz conosco mesmo. Aí a gente faz a questão ali da paz. Jesus, ele é a nossa paz. Quando é que Jesus nos dá a paz? Exatamente quando ele nos perdoa. Porque tirando o muro de separação que eu criei dentro de mim mesmo, sentindo o perdão de Deus, quando eu me perdoo também, aquele conflito desaparece. Aí vem a paz, aquela sensação gostosa, né? A gente se sente bem. Nossa, quando as pessoas dizem assim, né? Parece que sai uma tonelada das minhas costas. A pessoa, ela chega ali chorando os seus pecados, as desgraças. Ela começa a enxugar aquelas lágrimas, ela começa a chorar de novo, mas não é mais de condenação, sentindo a alegria de Deus. Aí vem a paz. A paz só vem com o perdão. A pessoa que não se perdoa, ela é uma pessoa atormentada.
Onde ela chega, ela cria confusão. Fica um monte de coisa. Por quê? Porque ela não está bem consigo, ela não está reconciliada consigo mesma. Ela está em briga com ela mesma. E essa briga que ela tem com ela mesma, ela atinge quem está por perto. Aquela pessoa que te trata mal, porque no fundo ela já está se tratando desse jeito. Então quando a gente passa a se tratar bem, se tratar do jeito que Deus nos faz. Jesus morreu por mim. Eu mereci o inferno. Jesus me salvou. E eu também me perdoo. A confusão desaparece. O conflito desaparece. E aí vai dando aquele alívio. E aquele alívio vai gerando uma alegria. Uma alegria. Aí eu passo a estar bem. Aí quando eu passo a me amar, aí eu passo a amar o irmão também, perdoar o irmão. Quem sou eu para ficar condenando o irmão se o próprio Jesus me perdoou? Mas é tão gostoso estar assim. Eu quero que o irmão também sinta o que eu estou sentindo. Irmão, eu te perdoo. Aí, a paz que é Jesus, que me uniu em mim mesmo, me ajuda a me unir com o irmão, me ajuda a me unir com Deus. Aí vem a paz. A paz é isso. Essa harmonia que a gente cria interiormente quando a gente experimenta a misericórdia de Deus, através do sacramento da reconciliação. E assim todos os sacramentos, e principalmente a Eucaristia. Quais são os elementos materiais que nós utilizamos na Eucaristia? O pão e o vinho. O pão e o vinho. Quando eu como aquele pão, não estou comendo simplesmente eu estou comendo a carne de Cristo. Aquela carne que ele assumiu, mas agora é uma carne transformada, é uma carne ressuscitada. E quando eu como Cristo, não sou eu que como Cristo, é Cristo que me come. Acontece na Eucaristia o que acontece, diferente do que acontece quando a gente come o feijão e o arroz. Quando eu como o feijão e o arroz, eu transformo aquele alimento em mim mesmo. O meu metabolismo vai transformar aquele alimento e vai se tornar em sangue, no meu sangue, vai se tornar energia, e essa energia que não é usada vai se transformar em gordura, né? Em gordura. Então eu transformo aquele alimento em mim mesmo. Mas quando eu como a Eucaristia é diferente. É Cristo que me transforma nele. É Cristo que me consome. Ele me transforma nele. Ele me deifica. Novamente eu me torno, entre aspas, Deus. Já pensou, minha gente? Quando a gente realmente comunga Cristo, é o que acontece comigo. Ali já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Vocês entendem bem aquela música que eu fiz, né? O céu agora é aqui. Para a gente entender isso. O céu agora é aqui. Pois o Senhor está presente dentro de mim, me enchendo de paz e amor. Fui transformado e sou um com o Senhor. A verdade é isso. Eu me torno um com Cristo ali naquele momento. E assim todos os outros sacramentos. Por isso que Cristo também quis assumir um corpo para, através desse corpo ressuscitado, ele continue nos reconciliando com Deus, nos dando a graça de Deus. E quando ele nos reconcilia com Deus, através do perdão, aí vem a paz. Por isso que Cristo é a nossa paz. Então a pessoa que realmente não comunga Jesus, que não abre o coração para Cristo, realmente, mesmo na igreja, continua aquela pessoa chata, aquela pessoa realmente que ninguém consegue conviver com aquela pessoa, porque ela vive em conflito com ela direto. Porque a pessoa que fez coisas erradas, mesmo que diga que pede o perdão de Deus, mas não é uma pessoa que não aceitou ainda o perdão de Deus, porque ela mesma ainda não se perdoou. Enquanto ela não se perdoar, ela vai continuar brigando com ela mesma, nesse conflito, e onde ela estiver, ela vai criar confusão.
Não é porque ela queira, não. É porque ela não entendeu ainda. Então, estar na igreja, meus irmãos, de que adianta você estar na igreja, mas você não realmente comunga Jesus. Por que a gente vê? Por que a gente diz que Jesus ele é a nossa paz? Existem tantas pessoas perturbadas dentro da igreja, né? Tantas pessoas que realmente, mesmo que seja na igreja, não consegue conviver nem com ela mesma, não tem paz interior. Por isso, porque não basta só eu saber que Jesus é a minha paz, se eu não permitir que Jesus me reconcilie comigo mesmo, com o próximo e com Deus, não adianta, não adianta. E o primeiro passo é isso, reconhecer o nosso pecado, pedir a Deus o perdão, para nos reconciliar com Ele, quebrar esse muro, quebrar essa parede, para estar em comunhão com Deus, e colocando Deus nessa realidade que sou eu, viver em paz. E pode prestar atenção, a pessoa que realmente aceita Jesus como a sua paz, o mundo ela está se acabando, está se acabando, mas ela está em paz, está em paz. A pessoa ela está ali morrendo com câncer, mas você vai lá, a pessoa transmite tanta paz, eu fico até arrepiado, né? Quantas pessoas, por exemplo, eu como padre fui consolar aquela pessoa e fui eu que saí de lá consolado. Uma pessoa que está passando tanta dificuldade, até um câncer, já em fase terminal, que o bicho dói, que é uma beleza, né? Não, Padre, se Deus quis para mim, eu aceito. A gente é que sai de lá consolado. A gente é que sai consolado. E é verdade. Você lembra Jesus com o menino lá no lago? A tempestade se acabando, e o menino gritando lá, Senhor! E Jesus lá dormindo, tranquilo. É assim. A pessoa que tem paz, o mundo está se acabando aí. Mas ela não se deixa contaminar pela agitação do mundo. Ela que influencia o mundo para ficar em paz como ela está. Está entendendo? É desse jeito. Não, porque tem pessoas assim que, quando chega no momento de confusão, a pessoa entra naquela confusão, e piora a confusão. Tem gente que na hora que chega, né? Tudo fica tranquilo. Que bom que você chegou. Porque a pessoa ela consegue transmitir paz, né? Aí você diz, Padre, você está dizendo isso é porque o senhor não vive o que eu estou vivendo lá em casa, né? Isso, aquilo. Não. O problema não é a sua casa, não. O problema é você. O problema não é seu marido, é você. O problema não é seu filho, é você. O problema não são as pessoas que estão fora. O problema é você. Porque não são os outros que têm que dizer como é que você deve sentir, não. Se você realmente tem essa paz que é Cristo, não são os outros que te contaminam para você ficar nessa agitação do mundo. É você com uma palavra, com um gesto, você acalma aquela pessoa. Ontem lá no retiro, Padre, vem aqui porque tem um menino que está se manifestando e tal, e o pessoal chorando. Bora, sai, todo mundo. Sai. Fulano, sente. Basta eu dizer, sente. A gente conversou tão tranquilamente. O que é que está acontecendo? Não. Vamos conversar, vamos. Sabe de lá, né? Mas é, tranquilo. Se a gente fosse... Porque o pessoal, quando vê o pessoal desse jeito, todo mundo fica... Oh, meu Deus, calma, tenha paciência. Porque tem espírito que o bicho é gaiado. Quanto mais vê coisa, ele quer aparecer. Ele fica querendo se aparecer, aquele negócio todo. Calma, não é assim não. Não é o diabo que tem que te influenciar. É você que tem que botar o diabo para correr. Não é? O Jesus não está dentro de você. Está ou não? Até isso parece que você está em dúvida. Até isso que está em dúvida. E é isso, minha gente. Padre, mas como é que a gente consegue isso? Claro, rezar.
Rezando. À medida que você vai rezando, vai se encontrando cada vez mais com Jesus, vai abrindo mais. Eu não digo que eu já... Eu digo para você, pouca coisa me incomoda hoje. Muito pouca coisa. Mas por conta disso, quando você vai rezando, tem umas coisas que me deixam enervado. Eu faço a questão de ficar com raiva disso, né? Eu peço a Deus que não me cure disso. Eu quero ter ódio dessas coisas, né? Por exemplo, as pessoas que querem tratar as coisas de Deus de todo jeito. Isso me dá, esse negócio sai lá da tripa. É uma raiva que você já vê. Esse bico, você já sabe como é que ele é, né? Ele triplica, e eu faço questão de ficar com raiva dessas coisas. É das coisas, não das pessoas. E eu não peço a Deus para me curar disso, não. Porque no dia que eu achar normal uma pessoa tratar as coisas de Deus de todo jeito, eu ainda consigo, por exemplo, me controlar. Quando, por exemplo, a gente está pregando, a missa está acontecendo e está uma pessoa... Dá vontade de dizer, desperta, meu irmão, presta atenção a Deus. Dá vontade de dizer isso assim, mas eu disse, eu me seguro aqui, mas eu consigo ainda me segurar desse jeito, né? Porque é um desprezo. Jesus está ali falando para aquele infeliz, para ele se salvar, e ele fica dormindo para Jesus. Minha gente, isso me dá uma raiva, mas eu consigo já me controlar ainda. Consigo me controlar. Mas certas coisas, tirando isso aqui, não me perturbam, não, sinceramente. Padre, o senhor está devendo 120 mil reais. Está entendendo? Não me perturba mais. Antigamente perturbava, não me perturba mais. Pouquíssima, eu digo assim, porque é possível sim, você estando em paz com o Senhor. Isso não é indiferença, é porque você usar a verdade. Se Jesus disse, tudo é possível para aquele que tem fé, eu vou duvidar disso? Então te vira, Jesus, porque é desse jeito aí, né? Nesse sentido. Se o Senhor disse, garanta, Ele garante muito mais do que o que a gente pode. Amém? Põe a mão no teu coração, feche os olhos, coloque-se diante de Deus. Bem assim, que Jesus, ele quebrou e quebra o muro de separação que nós criamos contra Deus. Pelo perdão, porque a pessoa realmente, quando ele ou ela se arrepende, pede o perdão de Deus e se perdoa, Jesus se torna a nossa paz. A briga, o conflito que a gente tem com a gente mesmo desaparece, e aí vem aquela harmonia. A gente passa a usar muito mais a razão do que as emoções, os sentimentos. A gente passa a usar muito mais a fé do que simplesmente os nossos esforços. A gente passa a usar muito mais a esperança do que simplesmente só as nossas fantasias. A gente passa a viver realmente, irmãos, a caridade, o amor que Deus quer para cada um de nós. Então faça isso também. Aproveite esses dias ainda. Nós estamos entrando aí num tempo de graça que é a Quaresma. E eu oriento a você que durante a Quaresma você tome essa decisão. Mas peça a Deus, pergunte a Deus o que é que Ele quer que você faça. É importante que você faça a vontade dEle, não o que eu digo, mas o que Deus fizer para você. Para você aproveitar esse tempo da Quaresma para fazer isso, para trabalhar isso. Essa sua reconciliação consigo mesmo,
se perdoando os seus pecados, passando a se tratar do jeito que Deus te trata. Deus te ama, se ame. Deus te perdoa, se perdoe. Deus tem paciência com a tua conversão. Tenha também, não é do dia para a noite que a gente se converte. E vá se tratando dessa forma. E à medida que você vai se transformando, a paz vai reinando, a harmonia interior. Aí você vai vendo também que as relações ao seu redor vão mudando. Porque extraindo aquilo que há de melhor em você, você também vai extrair aquilo que há de melhor nos outros. Você se reconciliando consigo mesmo, com a graça de Deus, você vai ajudar os outros também a se reconciliarem. E fazendo isso, quebrando esse muro de separação, sim, nós estaremos reconciliados conosco mesmos, com os irmãos e com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, né, por essa pregação do nosso pastor, o Padre Rivaldo. Agradecer aqui o Padre Rivaldo em nome de todo o grupo de oração Turíbulo do Senhor, né, por esse sim, né, que ele se comprometeu em dar aqui essa pregação para nós. Foi um momento de muita unção, pelo menos para mim, eu senti muita unção aqui nesse momento, né. Então, uma lembrancinha do grupo de oração para o Senhor, tá bom? E o maior presente que a gente pode dar para o Padre Rivaldo é continuar, né, rezando por ele, né, louvando e bendizendo a Deus por esse testemunho que para nós é exemplo de santidade, né, nos leva mais próximos do Senhor. Então, vamos continuar aqui e rezar uma Ave Maria, né, pelo Padre Rivaldo, pelo ministério dele, né, por toda a nossa comunidade também, na pessoa dele, que é o nosso pastor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.